Olá, seja bem-vindo a mais um programa Café e Negócios, que é produzido pelo Núcleo de Comunicação da Unipós Norte, veiculado em vários canais, entre eles a TV Rio Preto. Hoje, no nosso programa, temos a satisfação, a honra, a alegria de receber o nosso amigo, colega, o Fábio Monteiro. O Fábio é advogado, é também formado em comunicação social, tem aí uma longa trajetória na área cultural, na área de jornalismo, vai contar um pouquinho pra gente, já foi ator, né, Fábio? Seja muito bem-vindo, fico muito feliz de ter você aqui no nosso programa. Vanise, muito obrigado pelo convite, eu que estou feliz de estar aqui, quero te cumprimentar também pelo teu programa, pelas informações que você traz, enfim, pela sua iniciativa, pela profissional que você é um prazer estar aqui com você. Obrigada, agradeço bastante, principalmente o apoio. Você sabe que esse programa ele foi construído juntos e vale muito assim, ele aconteceu pelo incentivo que você trouxe pra gente, viu? Fico muito feliz. Tamo junto, é um trabalho em equipe, né? Comunicação é um trabalho em equipe, né, Vanise? Sempre. Por isso que eu sou apaixonado por comunicação. Então, aproveitando, você falando aí da sua paixão, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Primeiro, essa sua formação em Direito, como que foi lá no comecinho da sua carreira, a hora que você iniciou ali a sua formação em Direito e depois fez essa mudança? Conta pra gente um pouquinho. Fazer Direito foi algo maravilhoso na minha vida, Vanise. Desde o início eu queria comunicação social, jornalismo, né? Eu convivo com isso na minha casa desde criança, meu pai jornalista, radialista, enfim, esse era um universo que sempre me encantou. Então, só que naquela época, aqui em Rio Preto, isso a gente está falando de 1986, não havia faculdade ainda de comunicação. Então, meus pais também não tinham condições de me mandar para fora, para estudar fora, enfim, aquela coisa toda, né? E aí meu pai falou, puxa, por que você não faz Direito? Mas o sonho dele era que eu fosse juiz, magistrado. Então ele tinha isso na cabeça dele, ele falou, pô, faz. E eu falei, pô, mas Direito... Quem sabe você gosta, quem você sabe, se encanta com essa área. Entendeu? Aí eu falei, puxa, tá bom, vou fazer. E prestei, passei, fiz aqui em Rio Preto, me formei em 91, mas junto com isso, né, já vinha o teatro. Já vinha o teatro no Automóvel Clube, com Beto Sinibaldi. Então a coisa já estava caminhando junto com a faculdade. Aí trabalhava no banco, enfim, fazia o jornalzinho do Automóvel Clube, eu que redigia os textos do jornalzinho social do automóvel também para, né, ajudar no orçamento para pagar a faculdade, trabalhava no Bamerindos, enfim. Sempre foi essa correria, né, Vanise, essa loucura. Sempre empreendendo, né, Fábio? Sempre. Porque eu acho que, assim, nós somos brasileiros e somos cidadãos de luta, de alegria, de felicidade, de trabalho. Então, eu sempre vi muito isso dentro da minha casa. Minha mãe professora como você, né? Minha mãe professora de geografia, aposentada hoje, deu aula para mim. Então, assim, eu sempre vi essa coisa pulsar dentro da minha casa. Minha mãe dando aula 3 períodos, meu pai trabalhando um monte, viajando com as transmissões de futebol, aquela coisa do programa dele ao vivo, diário na rádio, enfim. Eu sempre convivi muito com isso, então eu sou de correr atrás das coisas, sempre. Isso sempre me encantou. A comunicação, por isso que eu falo, hoje a comunicação ela é fundamental em todos os segmentos da sociedade. Você pode ter um tesouro na tua mão. Um tesouro. Se você não comunicar esse tesouro adequadamente, você corre um sério risco de fracassar. Exatamente, Fábio. Você sabe que nos estudos de empreendedorismo a gente tem alguns dados que mostram que o empreendedor ele tem um momento de estalo, normalmente na infância. Ele tem alguém que ele se projeta, né, que ele vê essa iniciativa toda, que ele se inspira e vira a chave e fala, não, eu vou correr atrás, eu vou construir, né, que seja uma empresa, um projeto, uma grande iniciativa. Né, e aí, pelo que você conta, né, essa família, essa estrutura familiar de pessoas que estão lá à frente, que estão lutando, isso com certeza, né, impulsiona nessa busca toda que você teve, que você, né, foi atrás do seu sonho. Conta pra gente como é que foi que você foi para São Paulo. Você saiu daqui? Legal. Essa energia, né, Vanise, eu sempre tive dentro da minha casa a visão de uma mulher muito forte, de uma mulher batalhadora e é o modelo que eu tenho de mulher até hoje.
né? Quando eu penso numa mulher, eu penso na minha mãe, no estilo da minha mãe, na ação da minha mãe, na atitude da minha mãe, na colocação, na busca. Eu lembro que ela dava aula e depois também fazia curso em outro lugar de pós, essa coisa toda. Então essa é a imagem que eu tenho. Então quando eu terminei Direito, eu já fazia o teatro junto. Então isso foi um pulo para São Paulo. Eu terminei a faculdade, falei, pai, tá aqui, prestei a OAB, eu fiz, tem a OAB está aí hoje e agora eu vou fazer o que eu quero, né? Agora eu vou fazer o que eu gosto. E já fui para São Paulo, já fui para uma companhia bacana, né, com direção do Ulisses Cruz, a gente já foi fazer o Macbeth do Shakespeare com Fagundes, Stênio, Paulo Goulart, Vera Fischer, enfim, um elenco estelar que eu depois fui fazer essa peça em Portugal também na Ceiva Trupe, que foi logo na sequência. Então, assim, eu sempre tive muita sorte na vida. Sorte, e eu alio a minha busca, a minha batalha, porque eu sempre fui de buscar aquilo que eu quero. Até hoje eu tenho essa energia. A energia que eu tenho de garoto, eu tenho hoje com 55 anos. Então, assim, a minha energia mesmo, porque eu faço uma coisa que eu amo. Então, a sorte é a junção do esforço com a oportunidade, né, Fábio? Exato, Vanise, exato. Por isso que eu falo, a gente é privilegiado por poder fazer uma coisa que a gente ama, né? E isso passa a não ser um trabalho, passa a não te consumir, sabe? Eu levanto de manhã, eu tenho a maior satisfação em vir para cá, produzir o que vocês fazem, gravar as aulas de vocês e colocar esse material nas redes sociais para que as pessoas vejam o trabalho de vocês. Hoje o meu prazer está muito mais atrás das câmeras do que na frente, né? É engraçado isso, porque... E na verdade é quase que um caminho natural. Eu vejo os meus amigos também que são atores e diretores e produtores, a maioria teve um caminho pela atuação, pela frente das câmeras, e depois teve um trabalho de colocar para outras pessoas essa experiência que você tem, ajudar outras pessoas a brilharem. Eu sempre falo isso, que o trabalho da gente só tem função quando ele transforma a vida do outro, quando ele ajuda o outro a crescer, quando ele faz o outro, quando ele incentiva o outro a conquistar e a realizar os seus sonhos. Isso é fantástico. Eu acho que a maior alegria, assim, a maior satisfação é quando a gente descobre o propósito que a gente tem na vida. É maravilhoso. Eu acho que é o maior... sempre ligado a proporcionar alguma coisa para as outras pessoas, né? Você falou tudo, Vanise. Eu acho que assim, esse é o maior desafio de uma pessoa. É descobrir aquilo que para ela é uma satisfação imensa, porque disso vai vir financeiro, satisfação pessoal, o reflexo nas outras pessoas. Perfeito, é isso. E muitas pessoas faz porque dá dinheiro, faz porque o pai fazia, faz porque o pai pediu, porque o avô gostava. A gente não vê muito isso? A gente vê, principalmente no começo, né? Quando é jovem, o que eu vou fazer? E aí vem o incentivo da família. Exato. Você olha para o mercado, exato, que carreira. Exato. E é engraçado porque, assim, os pais, né? Eu acho muito complicado um jovem de 18 anos ter que decidir com 18 anos que ele vai fazer a vida toda. Eu acho isso estranho, porque eu acho que essa pessoa, nessa idade, ela teria que viajar, conhecer, ler, assistir filmes, conhecer culturas diferentes, para depois ela escolher o que ela vai fazer pro resto da vida. Pro resto da vida, entre aspas, porque hoje nós somos muitas coisas. Por toda a vida, né? Não é? Por toda a vida. Ô, Fábio, eu gostaria que você continuasse a falar pra gente um pouquinho dessa transição, mas antes, nós vamos parar aqui para um rápido intervalinho e já voltamos. Desde o ensino médio, eu já sabia o que eu queria, era odontologia. E na hora de escolher foi muito fácil, porque a Unorte conta com os melhores aparelhos, são mais de 72 cadeiras de clínica, então aqui é o lugar. Se você tiver ainda dúvidas de onde você queira fazer, a Unorte é a escolha certa em odontologia e outros cursos. Então, estamos de volta aqui, continuando a nossa conversa com o Fábio Monteiro. Fábio, você estava dizendo um pouquinho dessa questão, né, de escolher a carreira. Isso. Ali com jovem, essa preocupação que tem tanto o jovem quanto a família, porque os pais também têm esse peso. Eu sou mãe, né, estou com meu filho ali prestes a entrar
nessa situação de escolher que carreira seguir. Como é que foi, então, você atuou, depois você migrou para essa área de direção? Eu queria que você contasse um pouquinho desse retorno seu. Você estava, né, atuando em São Paulo, Portugal, essa carreira. Teve algum momento que você falou, não, eu quero voltar para minha terra, como é que tá Tanabi, minha família, Rio Preto? Ou se de repente as coisas foram acontecendo, formou sua família? Conta pra gente. Você falar sobre isso é importante, Vanise, porque assim, existe a preocupação dos pais e dos jovens, né? O jovem com 18, ele está hoje muito mobilizado por um monte de coisas, redes sociais, e os pais preocupados com o futuro, né? Só que o futuro ele é hoje, o futuro ele é agora. Então, se ele não é amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, e ontem já foi. Então, é um momento muito difícil para os pais e para os filhos. Comigo, eu sempre as coisas aconteceram primeiro na minha mente e depois elas se materializaram fora. Sempre foi assim. Tudo que eu imaginei, sonhei na vida de fazer, eu fiz. Eu só não fiz, eu tenho um sonho, que é fazer cinema como ator. Ainda não fiz. O resto, apresentar telejornal, fazer reportagem, fazer novela, fazer teatro, isso tudo eu já realizei, né? Então, assim, mas primeiro essas coisas acontecem dentro da gente. Depois você vê como é que são as coisas, né? Fui pro teatro, do teatro, televisão, Globo, Mulheres de Areia, 93, Portugal, 98, Record, novela, Estrela de Fogo, e aí começa a pulsar aquele sonho inicial do Fábio, que era ser jornalista. Jornalista. Quando eu terminei a novela da Record, Estrela de Fogo, em 98, eu comecei a receber muitos convites em São Paulo para apresentar diversos tipos de programas. Autoshop, rede, vídeo imóvel, programa de música, enfim. Eu falei, gente, mas da onde surgiu? Eu não sabia de onde vinha, quem tinha indicado, porque eu nunca tinha feito. Só que as pessoas viam em mim essa possibilidade. Então, assim, eu comecei a fazer, eu adoro um desafio, né? Vamos fazer. Eu gosto de coisa nova, gosto de coisa inédita, você vê sempre, né? Vamos fazer um negócio que ninguém fez, vamos criar uma coisa que ninguém criou. Então, eu estou sempre em busca disso. Comecei a fazer esses programas, apresentar. E foi um sucesso muito grande, né? O Ciro Bottini, a gente fazia juntos o Autoshop na Gazeta, que era um programa só na linha automotiva. Depois o Ciro foi para o Shoptime. Aí eu fui para o Vídeo Imóvel, que era só do mercado imobiliário. Então foram experiências que eu fui tendo muito ricas em matéria de direção, de criação, de iluminação, né, toques importantíssimos de diretores. Eu vi a importância que o diretor tem na vida de um ator, de um apresentador, né? É fundamental, as coisas não acontecem sem uma direção. O cara que tem a visão daquele todo, o cara que te dá o toque certo, o cara que está do lado de fora e consegue te falar, vai por aqui que é melhor, vai por esse lado que você consegue render mais. Então, eu me apaixonei por isso. Eu tenho um diretor na minha vida que é o Ulisses Cruz, que é de teatro, está na Globo, enfim, dirigiu a novela da Sandy, dirigiu um monte de coisa, o especial da Xuxa. Foi o cara que me dirigiu no teatro, foi o cara que na TV eu tive muita sorte também, Wolf Maia, Carlos Magalhães, Inácio Coqueiro. Então, assim, diretores que eu tive o imenso prazer de trabalhar e a escola fantástica. Porque a Globo é o maior veículo de comunicação que a gente tem no país, tecnicamente não perde para ninguém, é referência mundial e a gente aprende muito ali dentro. Quando você contrata um profissional que passou pela Globo, está na Globo, esse profissional leva para ele onde ele vai o padrão. Esse é o grande valor. Esse profissional leva o padrão de qualidade que você adquire trabalhando na Rede Globo. Isso é uma coisa fantástica. Isso não tem retransmissora, isso não tem afiliada, isso tem na Globo. É uma coisa padronizada que você não vê em outros veículos de outros profissionais. Uma experiência que foi construída ali também, né? A gente pode dizer, assim, acompanhando a trajetória, né? O que significa para o país, que ela foi construindo de aprendizado. Sim. E muitas pessoas qualificadas ali, que se formaram ali e formaram, né, muito do que a gente entende de televisão no nosso país hoje. Hoje, a gente fala de cultura, quando a gente fala do universo cultural, as nossas novelas foi o produto de exportação.
mundial. Você lembra da escrava Isaura? Sim, Vendida foi para mais de 100 mais de idiomas. 170 países. Então é uma loucura, né? China era uma doideira. A protagonista, né? Não podia sair nas ruas. A Lucélia Santos? Lucélia Santos, né? Ficou famosíssima no mundo inteiro. No mundo inteiro, com um produto cultural brasileiro, né? Retrata muito ali. Então, quando a gente observa isso, os colegas, os atores, como eu pude aprender, eu caí no núcleo do Raul Cortez, do Carlos Zara, da André Beltrão. Então, assim, a minha entrada na Globo pelas mãos do Wolf Maia foi um negócio fantástico. Eu caí num núcleo, ele falou, Fábio, você vai ter a oportunidade de aprender como é que funciona essa máquina. Uma escola. Um papel pequeno, Fábio, mas vai te dar a noção exata do que é isso aqui. Paulo Betti, sabe, pessoas que eu nunca me esqueço. A primeira van que eu peguei na Lopes Quintas para ir até Jacarepaguá, eu fui ao lado do Paulo, o Paulo falou assim, você sabe dentro de que empresa você está entrando? Eu nunca me esqueço dessa frase. Assim, são coisas que eu trago na memória e que eu trago para a vida, que me ajudaram a ser o profissional que eu sou hoje. Então eu sou muito grato a todo mundo por isso, né? Então essa coisa de passar pelas novelas e depois entrar no jornalismo, como eu estava te dizendo, até para a gente faz uns apartes e volta. Quando eu terminei a novela da Record, fui apresentar esses programas, aí falei, pô, agora é a hora de fazer comunicação. E fui fazer comunicação. Na Unibanc, que não existe mais em São Paulo hoje, é a Anhanguera, o grupo englobou todo esse complexo educacional, e fiz lá, trabalhando com o jurista Luiz Flávio Gomes, fazendo um telejornal jurídico, o primeiro do Brasil. Não existia. O primeiro trabalho, então, foi na área jurídica, que você já tinha formação. Fazendo a faculdade de jornalismo, já formado em Direito, e fazendo o telejornal do LFG News, que foi a proposta do Luiz Flávio. Quando o Luiz Flávio foi me contratar, saudoso, querido amigo, que Deus o tenha onde ele estiver, sou muito grato a ele, porque a minha faculdade de comunicação, eu banquei trabalhando com o Luiz Flávio em São Paulo, então foi muito bacana, eu sou muito grato a ele e a toda a família. Então, a gente foi lá e ele falou, Fábio, eu quero um negócio revolucionário, quero um negócio novo, inédito. Eu falei, meu Deus, como é que vamos fazer isso? Falei, vamos fazer um telejornal. Falou com a pessoa certa. Vamos fazer um telejornal LFG News. E aí quem era? Teoriza Vasque, Carmen Lúcia, Maierovitch, eram os meus contatos do dia a dia. As novidades do mundo jurídico chegavam para os alunos do LFG em primeira mão. O cara entrava numa sala de aula, o cara que ia fazer direito, prestar magistratura, delegado, primeiro ele assistia o jornal, aí depois começava a aula. Olha que loucura. Nossa, a primeira aula já era atualidades. Já era atualidades. O que estava sendo jurídico decidido pelo STF hoje, agora, ontem. Que aula, que show. Um negócio maravilhoso. Então, assim, eu tive sorte também de trabalhar com pessoas que tinham mesmo. O Luiz Flávio era um workaholic, como eu, um obcecado pelas coisas, trabalhava 24 horas. Então, assim, madrugada, 3 horas da manhã, ele me ligava e falava, Fábio, tive uma ideia, a gente vai fazer isso, aquilo. Ele ligava. Imagina, e você atendia. Encontrou outro maluco, né? Encontrou um outro. Aí eu falei, não. E assim, foi tão maravilhoso, porque o LFG teve uma trajetória fantástica, Vanise, fantástica, assim, de ascensão de 2006 a 2009, espetacular. Fábio, eu vou pedir para você contar um pouquinho mais dessa história, da tua entrada na área empreendedora, efetivamente. Mas antes, vamos dar uma paradinha aqui, vamos para um intervalo e voltamos já já. E a gente está aqui para falar um pouquinho da terapia ocupacional, né? Essa profissão que tem crescido tanto e hoje nos preocupa a falta dela no mercado. Só essa semana eu tive uma procura grande de 4 prefeituras nos procurando para capacitação e nós não temos profissional. É um mercado que cresce cada dia mais. Para vocês que não conhecem, procurem, região inteira, né? Hospitais procurando. Hoje a gente consegue trabalhar na parte privada. Hoje a gente consegue trabalhar aí nas prefeituras, a paz, e a gente tem procura de todos os lados. Vamos atrás do curso, só quem precisa sabe a importância de um terapeuta ocupacional. Ok, estamos de volta aqui com o nosso convidado Fábio Monteiro. Fábio, você estava contando pra gente da sua experiência na LFG. Isso.
aquele programa inédito. Inédito. Eu fiquei aqui com vontade, pensando nas nossas aulas. Olha só, né, que é a professora. Já pensou? O pessoal chega aqui para a sala de aula e vê atualidades da gestão, do empreendedorismo, e depois vem o professor e dá aula. Olha só, para a gente pensar a respeito disso. Nossas aulas EAD. Com né? certeza, com certeza. Você sabe que inovação é criar alguma coisa nova, mesmo que não exista, que já existe em outro lugar, mas aqui seria uma inovação. Então, já fica a dica aqui para a gente pensar a respeito. Mas, por favor, Fábio, continua contando como é que foi que você, dali... Da transição. A transição, exatamente. E abrir a sua empresa, seu negócio, o retorno aqui para o interior. Legal. É engraçado, porque assim, a gente sempre fala em TV que nada se copia, né? Nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia, vira outras coisas e assim vai indo. E essa trajetória foi muito bacana porque em 2009 a LFG foi vendida para o grupo Croton, né? E aí eu tinha duas opções. Ou eu ia para o departamento de marketing em Vinhedo, em Valinhos, que ficava ali a coisa da Anhanguera, que naquela época tinha Ana Hickman como garota propaganda, aquela história toda, porque o departamento de comunicação, o núcleo, que tinha 15 pessoas, que eu era o editor-chefe, apresentador e dirigia todo aquele núcleo do LFG, eles iam terminar com aquele núcleo para focar na coisa da Anhanguera só. Aí eu falei, bom, como não é minha área, eu não me interessa. Eu não vou atuar com educação, não é isso que eu quero. Não, assim, nesta área de marketing que não era a minha praia, que não é a minha praia, né? Então eu falei, pô, Luiz Flávio, paramos por aqui então, e ele também já com os negócios, né, com jurista, com milhões de ideias, já tinha comprado o prédio sede da Sharp em São Paulo para construir a empresa dele, enfim, loucuras, né? Aquelas coisas de empreendedor que ele sempre foi. Aí foi minha história que começou na Record. Aí eu fui para a Record, 2009. Terminei minha faculdade já e já fui para a Record direto. Aí veio o jornalismo, aí começou realmente a minha grande paixão. Eu abri minha empresa, a FM Produções, que já tem 20 anos, porque aí você vira um prestador de serviço, né? Eu nunca gostei dessa coisa de passar dedo, bater cartão, achei isso sempre um negócio louco, porque eu gosto de rua, eu sou repórter, sou apresentador e repórter, mas eu gosto de rua. Apresentador, para ser um bom apresentador comentarista, ele tem que saber o que está acontecendo no local. Então, assim, eu tenho que estar no local. O que eu mais gosto? Sentar e bater papo. Quer me fazer feliz? Convida para um bate-papo, para um café, tá lindo. Porque é daí que surgem as ideias, é daí que surgem os grandes negócios, é daí que surge a inspiração. Exatamente. Quantas coisas a gente já realizou. É a troca que a gente vai construindo junto. Um bate-papo, numa mesa de bar, numa reunião, numa casa de amigos, num jantar, num almoço. Você sabe que eu faço muito isso na aula mesmo, né? Vamos fazer uma roda aqui e a gente vai trazendo, lógico, o conteúdo que você tem que trabalhar ali e complementando com a vivência de cada aluno. Porque você torna aquilo interessante realmente, a gente constrói ideias, a gente pensa em projetos, né? Os alunos ficam inspirados. No caso da minha experiência, né? Imagino que na tua área... Sim. E eu sempre aprendi uma coisa legal com o Fagundes. O Fagundes sempre dizia assim, quer fazer um projeto? Não fique esperando ninguém te chamar. Faça você, realize você, produza você. Não fique esperando o diretor te chamar, a pessoa fazer o projeto, faça você. Tanto que o Fagundes sempre produz as peças dele. Não precisa ninguém, aliás, também, né? E vira um produtor. O Fagundes. E aí nós estamos falando de um setor cultural no Brasil que movimenta 62,8 bilhões de reais e gera 41,9 bilhões de reais em impostos federais e, detalhe, emprega 6,2 milhões de pessoas. Olha o tamanho dessa indústria. É gigantesco, Vanise. Nós estamos falando de técnicos, contra-regras, iluminadores, diretores, atores, apresentadores, produtores, enfim... É uma indústria gigantesca. A indústria que produz equipamentos. Você imagina o que significa isso mundialmente? Nós estamos falando em cifras bilionárias a nível de Brasil. Como é que ficou isso, Fábio, aproveitando você está trazendo números? Depois da pandemia, durante a pandemia, o que mudou em termos de economia mesmo para o nosso país que você vê e para o seu negócio, para o Fábio, para a FM Produções? Olha, Vanise, eu nunca parei. Para mim não teve crise nunca. Graças ao bom Deus, a fé que eu tenho, o dia que eu trabalho e levanto todos os dias, são 12, 14 horas de trabalho todos os dias. Então, isso é uma coisa importante de se dizer. Agora, em 2019,
Com a pandemia, nós tivemos uma 2020, né? brutal... Começou, 2020, março de né? 2020. Foi brutal a recessão nesse mercado. Porque assim, foram milhões de pessoas desempregadas, sem trabalho, que viviam daquela peça, daquele filme, daquele show. É uma indústria do entretenimento. São empregados, empregadores, microempreendedores, que são os MEIs. É uma indústria toda. E aí houve uma recolocação também para as lives, né, Fábio? Lembra de toda aquela movimentação, o pessoal foi para o YouTube. E aí que tá. E no caso, né, monetizou ali por meio dessas lives, passa o Pix, né, faz QR Code lá para poder patrocinar o show. E principalmente, que eu me lembro, né, de ações beneficentes ali. Perfeito. Você tocou num ponto, até ontem o nosso timoneiro, né, o professor Dr. Elias Cassis, falou assim, é na adversidade que a gente encontra grandes oportunidades. E é verdade, porque você vê, com a pandemia, com essa recessão, com essa retração que teve o mercado, o que aconteceu? As pessoas se reinventaram, todo mundo precisou se reinventar. Vocês dando aulas online, do dia para a noite. Os caras de shows, os cantores, os produtores... Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um show como? Vamos fazer um show de casa, live, e pai Ivete Sangalo fazendo da casa dela, da sala com os filhos, com o marido na cozinha. São novas oportunidades, né? Internet, 5G, banda lá, tá aí para isso. Então, assim, todo mundo teve que se reinventar, né? Então, a gente descobriu novas oportunidades. E essa coisa da FM Produção, produtora de conteúdos em vídeo, vem dessa história. Né? Já vem desde 2016, quando eu fundei a BR também, que é um veículo de comunicação de notícias, né? Que faz parte da FM Produções, e a gente foi trabalhando com tudo isso, com transmissões ao vivo de grandes eventos, partida do Campeonato de Futebol Feminino em parceria com a Federação Paulista de Futebol em 2016, 2017, brasileiro, transmissão de grandes eventos, Miss Brasil Plus Size do Paulo Moura, colação de grau aqui. A BR tem um DNA que é assim, a FM Produções, que é fazer o que ninguém faz. E a gente começou a realizar. Aqui em Rio Preto somos pioneiros. O resto veio depois, mas a gente fez primeiro. Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque eu tinha que descobrir novos nichos, eu tinha que descobrir novas oportunidades. Foi quando eu comecei o trabalho aqui também com a Unipós, né, com a parte de odonto, depois encampou toda a história da Unorte, e aí a gente começou a produzir conteúdo para todas as disciplinas, todas as áreas. Esse produto que você vê hoje nas redes sociais da Unipós Unorte, em vídeo, é uma criação inédita da FM Produções. Não existia isso no mercado educacional, nenhuma empresa fazia isso. Fazia em outra forma de um comercial, um institucional, mas não colocar o aluno dentro da sala de aula por alguns minutos. Fábio, eu te agradeço imensamente e infelizmente, né, nosso tempo é cronometrado e a gente tem que encerrar. Vou te convidar para tomar o nosso cappuccino aqui. Olha aí que maravilha. Do nosso programa. Sensacional. Mais uma vez, obrigada, uma alegria, né? E quem sabe outras oportunidades. Vamos estar junto na frente das câmeras, atrás das câmeras sempre, né? Na continuidade do programa. Quero te cumprimentar também pela profissional que você é, pela competência que você tem e, sobretudo, pelo compromisso que você tem. Você sempre está junto, é parceira, vamos fazer, vamos. Então, assim, a tua excelência em ministrar as aulas em AD que você faz, parabéns, eu sou teu fã. Nossa, obrigada, muito obrigada. Vamos brindar o nosso cappuccino? Vamos lá. Então vamos lá. E a você que está aí também, né? É isso aí, até a próxima. Maravilha, obrigado, Vanille.